Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast CEUP Ubra, o nosso canal de informação. Hoje estamos com a presença do professor Adriano aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Adriano. É uma satisfação estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. O Adriano, que ele é professor, engenheiro ambiental do quadro da Prefeitura. Hoje ele está à frente da Divisão de Cadastros da Secretaria Municipal de Assuntos Fundiários. O Adriano também que é advogado, doutor Adriano, especialista em Direito Notarial e Registral. Também realiza palestras relacionadas aos procedimentos de regularização realizado pela Prefeitura Municipal de Palmas. Adriano, para nós começar o nosso podcast, vamos tratar de regularização fundiária no âmbito municipal, aqui para Palmas, capital do Tocantins. O morador aqui de Palmas, que possui um imóvel, uma casa, sua residência, né? Caso essa área esteja irregular, que acontece em alguns casos aqui em Palmas, o que ele precisa para fazer para regularizar esse imóvel ou essa residência? Qual que é o passo a passo? Bom, primeiro é uma satisfação estar presente aqui, contribuir aqui com o curso de Direito, trazer um pouco da minha experiência enquanto servidor público, enquanto profissional liberal que atua nessa área. Uma satisfação estar presente aqui com vocês. Bom, existem diversas áreas em situação de irregularidade aqui na cidade de Palmas, né? Irregularidade fundiária. E existe a possibilidade, por meio da lei da REURB, a Lei 13.465/2017, existe a possibilidade de realizar a regularização desses imóveis, né? É um passo a passo não muito complexo, é um passo a passo até simples, no qual o interessado, né, ele pode requerer junto à Prefeitura Municipal a abertura de um procedimento de regularização fundiária daquele imóvel, né, daquela localidade, e o município vai adotar o passo a passo necessário para realizar aquela regularização. Começa com o requerimento do interessado, depois passa pelo cadastro social, não só daquele interessado, mas dos outros interessados, dos outros moradores daquela localidade, né? Passa pelo levantamento urbanístico, né? O desenho urbanístico daquela localidade, e depois de toda a análise por parte do município, é então emitida a CRF, né, que a gente chama, a Certidão de Regularização Fundiária, e essa certidão ela é encaminhada a registro junto ao cartório, momento em que aquele interessado recebe, então, um direito real de propriedade daquele imóvel. Ele passa a ser o verdadeiro proprietário, o real proprietário daquele imóvel. Ótima explanação, professor. E os moradores hoje que residem em áreas irregulares ou possuem um lote irregular, quais são os principais desafios enfrentados por eles e quais são os entraves jurídicos e quais são os problemas que acarretam estar residindo numa área irregular hoje aqui em Palmas? Isso, perfeito. Essa é uma excelente pergunta. A regularização fundiária urbana, ela abrange não só aquele imóvel que já está ocupado, mas ele também ela abrange imóveis que também não estão ocupados. Então, se o interessado tem aquele lote que ele ainda não ocupou, mas segundo a lei da REURB, né, ele tem o poder de fato sobre aquele imóvel, ele também tem o direito de participar da regularização fundiária urbana. E os principais entraves, eu sempre costumo dizer que o principal entrave é a impossibilidade daquele interessado chamar aquele imóvel de seu. A gente costuma dizer no direito notarial e registral que só é dono quem registra, né? E de fato é isso. Só quem é dono da propriedade é aquela pessoa que tem o registro daquela propriedade no cartório de registro de imóveis. E os imóveis das áreas não irregulares são justamente imóveis onde a pessoa não tem o registro do imóvel no seu nome. Então, o principal entrave, eu enxergo isso, ele não é proprietário daquele imóvel. Então, não sendo proprietário, ele não pode usar, ele não pode principalmente dispor daquele imóvel, desfazer daquele imóvel. E existem também outras características da irregularidade. Por exemplo, um simples CEP, estando morando em uma área irregular, a pessoa não tem o CEP, né? Então ele não pode receber uma encomenda, né? Não tem a possibilidade de fazer um pedido, até encontrar aquela localidade fica muito difícil. Uma outra dificuldade é a impossibilidade de realizar financiamentos para fins da melhoria da sua moradia, né? Uma vez que ele não tem aquele imóvel registrado no seu nome,
ele não tem a possibilidade de dar aquele imóvel como garantia para fins de financiamento, até para melhoria daquele próprio imóvel. Então eu enxergo esses os principais entraves de residir uma área não regularizada. E a lei da REURB vem justamente para mudar esse cenário, para mudar esse foco. Ele tira, então, o cidadão daquela situação de irregularidade e traz para uma situação de regularidade, no qual ele pode sim chamar aquele imóvel de seu. Né? Ao final do procedimento de regularização é feito o registro da CRF em cartório e ele então tem aquele imóvel como seu, ele recebe o direito real de propriedade, ele passa a ser o verdadeiro dono daquele imóvel. Então esse é um dos principais benefícios da regularização fundiária urbana e é o que o município de Palmas busca ao promover a regularização fundiária urbana. Busca o direito real de propriedade, o interessado poder olhar para si e falar, hoje é meu, esse imóvel é meu, eu sou dono desse imóvel. Isso, é que de certa forma acaba gerando uma segurança jurídica para o morador daquela área que está numa situação irregular. Porque enquanto não se regulariza, ele não tem aquela segurança, certeza jurídica de ser o real proprietário daquela área. Exatamente, exatamente. Por ele não ter aquele imóvel registrado em seu nome, como eu coloquei, né, uma das características da propriedade é o interessado poder dispor daquele imóvel. Uma vez que ele não é proprietário, ele não pode dispor daquele imóvel. Então, o registro daquele imóvel em cartório, né, o direito de propriedade, ele nasce com o registro em cartório. Então, sem dúvida, é um grande elemento muito importante jurídico, a certeza, né, a garantia da propriedade. Isso, muito interessante. E quais são as principais normativas que se relacionam com a regularização fundiária urbana, professor? Bom, a regularização fundiária urbana ela foi instituída pela Lei Federal 13.465 de 2017, né, conhecida popularmente como Lei da REURB. Né? Ele traz um instrumento traz esse instituto jurídico, né, a REURB. Então, a Lei Federal 13.465. E em âmbito municipal, nós temos a Lei 378 de 2017, que instituiu o Programa de Regularização Fundiária Sustentável no município, né? O programa que traça os limites, né? Que determina como se dá a regularização fundiária urbana no município de Palmas. Nós temos também a Lei 379 de 2017, foi a lei que autorizou o poder público a realizar a regularização fundiária urbana de imóveis em APMs, em áreas públicas municipais, que foram ocupadas, né, irregularmente. Então, o município pode fazer a regularização desses imóveis em áreas públicas municipais, os imóveis definidos nessa lei. E, por fim, a lei que a gente entende a mais importante no município de Palmas é o novo plano diretor, né, a Lei Complementar 400 de 2018, que ela definiu as ZEIs, né, as zonas especiais de zonas de interesse especiais, né, para fim de regularização fundiária. Então, ela definiu diversas áreas do município que são objeto de regularização fundiária urbana. Né? Então, o município utiliza a Lei 400 para traçar as suas metas e as suas atividades de regularização fundiária urbana. Então, essas são as principais normativas em âmbito municipal acerca da regularização fundiária urbana. Ótimo. Um assunto muito interessante. E com certeza vai ter várias pessoas buscando informações, visto que várias áreas aqui na cidade de Palmas se encontram nessa situação, e isso vai servir para, de início, desmistificar o medo que se tem de buscar a regularização, tirar suas dúvidas, como fazer, como é o passo a passo. É muito interessante, professor. Uma deixa que o senhor deixou aqui para nós, existe alguma estratégia de inclusão social dos ocupantes e demais interessados no procedimento de regularização que contemple a orientação técnica, jurídica e ambiental e a negociação com os entes públicos? Sim, sem dúvida. Se a gente falar em regularização fundiária urbana, na verdade, a essência da REURB, a essência da regularização fundiária urbana prevista na Lei 13.465, ela passa pela inclusão. Né? Como eu coloquei, né, a REURB ele é um instituto que prevê a titulação daqueles ocupantes que estão nessas áreas irregulares. Né? E ela prevê também, como instituto, ela prevê a participação social no procedimento de regularização fundiária. E um dos objetivos da REURB é justamente
inserir aquele núcleo urbano informal no ordenamento da cidade, né? Então não tem nada mais inclusivo do que trazer uma área irregular para o ordenamento territorial da cidade. E esse é um dos objetivos, um dos fundamentos da REURB. Então, sem dúvida, ao falar de regularização fundiária, a gente fala de inclusão, a gente fala de um olhar inclusivo acerca da regularização. Afinal, você está trazendo aquele imóvel, né, aquele cidadão de uma situação que mora em uma situação de irregularidade para uma área regular. E isso é inclusão. Com a regularização, o município ele pode e tem, na verdade, o dever de levar infraestrutura, né, de levar as atividades de lazer, de cultura para aquela comunidade, principalmente a parte de infraestrutura, né, é um dos deveres da regularização. E trazer aquele imóvel irregular para o ordenamento da cidade é fazer inclusão. É levar serviços públicos de qualidade, é levar infraestrutura, é levar saúde, é levar educação. Então, o olhar inclusivo está na essência da regularização fundiária urbana, uma vez que a gente traz, então, aquele núcleo urbano irregular para a regularidade e o coloca dentro da organização e do planejamento da cidade. É um ponto muito interessante, né, professor? Quando o poder público ele tem esse viés e esse olhar atento, inclusivo, quando famílias de baixa renda que não têm uma condição de buscar um recurso, como fazer a regularização, tendo as suas limitações, o poder público se atentar a isso e buscar meios que se adequem, que facilitem a vida da população mais carente. Sem dúvida, sem dúvida. E qual o procedimento administrativo, professor, nessa mesma linha, adotado pelo poder público municipal, para que se promova a regularização fundiária urbana de um núcleo urbano informal consolidado? E existe diferença no procedimento para a população de baixa renda, nesse sentido? Sim, existe sim. A regularização fundiária urbana, segundo a Lei 13.465, ela tem duas modalidades. A primeira modalidade é a modalidade que a gente chama de REURB-S, né? A regularização fundiária urbana de interesse social. E também tem outra modalidade, que é a regularização fundiária urbana de interesse específico. Na REURB-S, que é a social, todo o procedimento de regularização ele é realizado pelo poder público, já que a REURB-S ele é adotado para aqueles núcleos urbanos informais consolidados, no qual a predominância da população é população de baixa renda, né? Segundo a própria Lei 13.465, segundo até 5 salários mínimos. Então, a renda familiar de até 5 salários mínimos, que é adotada aqui também no município de Palmas, aquela família se enquadra dentro dos critérios da REURB-S, que é a regularização fundiária urbana de interesse social. E a regularização fundiária urbana de interesse específico são aquelas pessoas que não se enquadram na REURB-S. Então, se a pessoa se enquadra na REURB-S, ela recebe, né, a regularização fundiária urbana de interesse social, se não, ela cabe na específica. Com relação ao procedimento administrativo adotado pelo município, vamos falar da REURB-S, que eu penso que é o principal foco aqui da nossa conversa. Na REURB-S, todo o procedimento de regularização ele é realizado pelo município, né? O município ele abre um procedimento administrativo de regularização, né? Esse procedimento ele é aberto lá no âmbito da Secretaria Municipal de Assuntos Fundiários. Depois o município ele emite um decreto de classificação daquele núcleo. O que a gente vai fazer? A gente vai classificar aquele núcleo como regularização social ou específico. Depois desse decreto de classificação, a gente vem para uma etapa de cadastro social. Então, a secretaria ela vai visitar todos os moradores, todos os interessados daquela comunidade para fazer o cadastro social e, de fato, verificar se aquela família se enquadra nos critérios de regularização fundiária urbana de interesse social. Depois do cadastro social, a gente entra numa outra fase muito importante também, que é a definição do projeto urbanístico, né, onde a gente faz todo o desenho ali dos imóveis, né, dos lotes abrangidos ali por aquele procedimento de regularização fundiária. A gente define as ruas, as calçadas, as áreas verdes, as áreas públicas. Então, o município faz um desenho, um projeto urbanístico daquele imóvel. Depois desse projeto urbanístico, já que a gente tem quem é a pessoa que mora naquele imóvel e onde que está esse imóvel localizado dentro do projeto, a gente então emite a CRF
a certidão de regularização fundiária, e essa CRF ela é levada a registro no cartório de registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis, ao receber os documentos da regularização fundiária urbana, vai prenotar esse processo de regularização. Se tudo tiver ok, né, se não tiver pendências naquele processo, ele vai abrir as matrículas individualizadas de cada uma daqueles imóveis, registrar a CRF e conceder o direito real de propriedade a todos aqueles interessados, todas aquelas pessoas que são abrangidas pela regularização fundiária urbana de interesse social. E, por fim, você me perguntou da diferença, né? Se existe algum benefício para aquele interessado que se classifica como REUB-S. Sim, a Lei 13.465 ele veio trazer, principalmente na parte de registro do procedimento em cartório, ele veio trazer a isenção das custas e emolumentos para aqueles interessados que se enquadram nos critérios da REUB-S, né? Então eu enxergo como principal benefício óbvio, além da regularização em si, como a gente já conversou, né, da inserção daquele núcleo urbano no ordenamento da cidade, ele passa pela isenção de custas e emolumentos. E como o procedimento administrativo ele é todo realizado pelo município, o interessado que se enquadra na REUB-S, ele não tem custos para fazer a sua regularização. Não custos públicos, óbvio, ele vai precisar tirar uma xerox, ele vai precisar juntar um documento, ele pode ter custos com relação a isso. Mas no procedimento de regularização fundiária urbana, ele não tem custos. Então, sim, o principal benefício, né, para o interessado que se enquadra na regularização fundiária urbana de interesse específico é a isenção de custas e emolumentos junto ao cartório de registro de imóveis. Professor, um fato muito importante isso que o senhor mencionou, a isenção de custas e taxas para quem se enquadrar nessa situação. Exatamente. Porque eu acabo inibindo muitas vezes, né, professor? A pessoa de baixa renda, a pessoa carente, vislumbra que de repente as custas vai ter que arcar e as condições normalmente não são compatíveis com a renda do morador. Perfeito, exatamente. Acaba inibindo, né, professor? E nesse caso, como existe a isenção pelo poder público, vai ficar só as custas, como o senhor comentou, um xerox, uma cópia, que exatamente pode viabilizar a regularização para esse morador, né? Isso, exatamente. Como eu coloquei mais cedo, a inclusão social ela está na essência da regularização fundiária urbana, né? E o legislador foi muito feliz ao definir a isenção de custas e emolumentos para aquelas pessoas que se enquadram na situação da regularização fundiária urbana de interesse social, justamente para desburocratizar o procedimento de regularização e, de fato, fazer a regularização fundiária. A regularização ela só vai dar certo, e tem dado certo no município de Palmas, com a isenção de custas e emolumentos. Então, sem dúvida, é um importante instrumento e a gente está trabalhando para fazer trabalhar com bastante qualidade para promover regularização fundiária urbana em Palmas. Isso, e o plano diretor do município de Palmas, eu acho que passa também, com certeza passa, pela regularização dos imóveis, porque vocês trabalham com dados exatos, né, professor? E se vocês não tiverem a regularização, quanto mais áreas regularizadas, o banco de dados para o plano diretor e fomento da cidade facilita e bastante. Isso, exatamente. Com a regularização fundiária urbana, a gente passa a conhecer aquele proprietário, a gente passa a conhecer aquela unidade imobiliária, né? E um dos benefícios, assim, agora voltado para o poder público da regularização fundiária urbana, é a cobrança de IPTU, né? Sem dúvida, o IPTU ele passa a ser cobrado quando aquele imóvel ele está regularizado. Claro que o município não só cobra o IPTU, mas com a regularização ela pode levar aos serviços públicos essenciais, né? Eu não falei, mas no caso da regularização fundiária de interesse social, cabe ao poder público, em especial ao município, todas as infraestruturas essenciais daquele núcleo urbano. Então, se aquela área ela não tem asfalto, ela não tem rede de esgoto, ela não tem saneamento, ela não tem rede de água, cabe ao município promover essa infraestrutura. Então, sem dúvida, a gente passa a conhecer aquela unidade imobiliária, ela se incorpora ao ordenamento da cidade e aí com isso a gente pode fazer os investimentos necessários para a melhoria da qualidade de vida daquela comunidade. E para concluir, professor, o que é REURB? Gostaria que o senhor explanasse um pouco mais sobre a importância do REURB.
Isso, perfeito. A REURB, como a gente já conversou rapidamente, ela é um instituto, né, prevista na Lei 13.465/2017, né, e ela se constitui de um conjunto de medidas jurídicas, ambientais, sociais e urbanísticas com o objetivo de promover a incorporação daquele núcleo urbano informal ao ordenamento da cidade e promover a titulação daqueles interessados com a concessão do direito real de propriedade para aqueles ocupantes, né? A REURB eu entendo como um excelente instrumento de cidadania, né? A Constituição Federal ela traz diversos direitos e dentre os direitos a função social da propriedade, né? E com a regularização fundiária urbana a gente consegue consolidar esse direito social à propriedade. Uma vez que o interessado passa a ser o real proprietário daquele imóvel, como a gente já conversou, ele vai poder dispor daquele imóvel, ele vai poder fazer um financiamento bancário, né? Então eu costumo dizer que um dos principais, e talvez o principal benefício da regularização fundiária urbana é a cidadania. É a promoção da cidadania, a promoção da dignidade, a promoção da moradia justa, da moradia digna, né? Da consolidação do direito social à propriedade. Então, é um excelente instrumento e que o município de Palmas tem trabalhado com muita certeza, com muita firmeza para promover a regularização dentro dos trâmites legais, dentro dos trâmites jurídicos, fazendo todos os estudos ambientais, urbanísticos necessários. Ótimo. Com isso, agradecemos a presença do senhor aqui. Professor, suas considerações finais, por favor? Bom, eu, há algum tempo, atuava em outra secretaria do município, então optei, por escolha, seguir a área da regularização fundiária urbana. Então, eu estou muito satisfeito em contribuir com a regularização fundiária urbana no município de Palmas, né? Me coloco sempre à disposição aqui do CEUP-UBRA, aqui da SMAT, para a gente falar sobre regularização fundiária urbana. Para mim, é um privilégio, uma satisfação contribuir com esse projeto e falar sobre regularização fundiária urbana. Muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos, professor. A sua participação foi muito importante para desmistificar o receio que a população tem de como regularizar ou como se dá início à regularização, tanto de suas residências como os lotes, ainda que não foram construídos. Nós agradecemos em nome do CEUP-UBRA a presença do senhor aqui. Muito obrigado. Um forte abraço e até mais. Estamos à disposição. Obrigado. Um abraço. Obrigado.